Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, pedindo a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso querido, amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que estejam sempre presentes em nossos corações, em nosso ambiente, para que tenhamos muita harmonia e que os trabalhos sejam conduzidos da melhor forma possível. Eu vou pedir à nossa querida irmã Gesilda, faça a gentileza de ler para nós essa página preparatória, por favor. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma página, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que chama-se Construção do Amor e Espírito de Emmanuel. Então, isso aí vai sempre representar para a gente um processo de harmonização, né? Se a gente conceitua a Casa Espírita como ponto de socorro do astral na Terra, então estamos recebendo os primeiros cuidados. Então, a página diz o seguinte: ante a lição do Senhor. Louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade, que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Se procuras o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo a infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre, em torneios verbalísticos nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da palavra, em que apenas efetuam a malversão das riquezas do espírito. Se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama, a sublime aquisição da vida superior simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são favores mais altos da vida. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza um instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos, a favor dos que nos cercam, e descerraremos o novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Linda página, né, para a gente refletir e ver o caminho que a gente deve percorrer nesse árduo e difícil processo evolutivo em que nós estamos. Paz a todos. Bem, meus caros irmãos, vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai proferir uma palestra sobre um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, Mauro, que você seja muito inspirado. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine nesse momento e que a espiritualidade maior possa nos auxiliar. O tema da noite de hoje, como já foi antecipado, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, nós estamos nas instruções dos espíritos, itens 11 e 12. E esses itens têm como tema o orgulho e a humildade, né? Esse tema é completamente oposto, né, um do outro, e as imagens colocadas aqui, né, durante o desenvolvimento,
a gente vai fazer referência a isso e justificando, né, em relação a essas imagens e o tema propriamente dito. Essas instruções são trazidas por esses dois espíritos, Lacordaire, em Constantina, 1863, e o bispo de Argel, Adolfo, né, em Marmande, em 1862. São duas belas instruções, mensagens, e nós mesclamos, em função inclusive do tempo, porque são mensagens bem longas, e nós mesclamos essas mensagens seguindo um caminho, né, de desenvolvimento. Nós vamos iniciar com aquilo que tem mais a ver conosco, infelizmente, né, que é o orgulho. Só que existem dois sentidos em relação a essa palavra, né? Existe um primeiro sentido que poderíamos chamar que é o orgulho do bem, ou positivo, que é a satisfação em relação a alguma conquista feita ou por nós mesmos ou por outros, né, familiares, filhos, né? Estou orgulhoso do filho porque conquistou isso ou aquilo. Mas naturalmente que os espíritos não trouxeram esse foco em relação ao orgulho. Então a gente vai falar sobre o orgulho não muito positivo, né? Para ser mais claro, extremamente negativo. E um dos conceitos é soberba insensata, né? A gente pincelou naturalmente entre várias definições, esse daqui de maneira proposital. E por que essa autoestima exagerada, né, que coloca alguns de nós com essa soberba, né, esse olhar às vezes em relação ao outro como sendo superior, e por que ela é insensata? Em relação ao aspecto espiritual, a gente vai relembrar a escala espírita, né, a questão número 100 lá do Livro dos Espíritos. E lá Kardec dá 3 divisões gerais em relação ao estado moral dos espíritos. A primeira ordem, os espíritos puros, que são aqueles que já atingiram a felicidade plena, né? A segunda ordem, os bons espíritos, que já têm o desejo do bem. E a terceira ordem, espíritos imperfeitos, com a propensão para o mal. E nós estamos inseridos nessa terceira ordem. Então, aqueles orgulhosos, aquelas pessoas que se sentem soberbas, em termos espirituais, isso não tem lógica, é insensato, porque estamos na base da pirâmide. E essa propensão para o mal, esses espíritos, nós, de um modo geral, temos como característica o quê? Ignorância sobre diversos pontos, o orgulho, que é o que nós estamos desenvolvendo no momento, o egoísmo, uma grande chaga, ódio com muita constância, às vezes, e sentido de vingança. Então não há o porquê se gabar por ser uma pessoa diferenciada em relação ao outro no aspecto espiritual, principalmente estando nessa terceira ordem dessa escala. No aspecto material, o orgulhoso, ele se gaba em relação a uma base que não faz sentido, porque é uma grande ilusão. Porque ele tem a sua vida, ou aquilo que ele dá como importante, né, os bens materiais, que nós sabemos que apenas nos são emprestados, né? E isso está descrito no capítulo 16, né, não se pode servir a Deus ou a Mamon, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos é dito: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o uso frutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões
e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, além desses bens serem apenas instrumentos que recebemos como empréstimo, né, em relação à nossa caminhada, esses bens, eles trazem, em determinados momentos, né, Deus possibilita, até mesmo por crescimento, para nós, uma perda. E para o orgulhoso, isso é algo terrível, né? Porque ele se sente muitas vezes melhor do que outro, justamente pelas condições, né, materiais, muitas vezes diferenciada em relação ao outro. Então, a gente percebe que nesses dois aspectos é muito interessante, porque esse orgulhoso, ele vive uma grande ilusão, materialmente falando, encarnado, onde ele é provado em relação à sua caminhada, tendo como principal objetivo adquirir os aspectos espirituais. E nos aspectos espirituais, como nós comentamos, né, há exatamente essa questão da escala espírita, onde ele se coloca ou está numa posição, né, na base dessa pirâmide, né? Quando falamos do orgulho, há um outro conceito também que dá essa ideia de superioridade, né? E essa superioridade, ela, em algumas ocasiões, ela provoca exatamente uma espécie de ar de soberba e que em nada auxilia a nossa trajetória, a nossa caminhada. Vou me pegar aqui do... E na primeira coisa a ser dita em relação ao espírito, né, Lacordaire, ele nos coloca o seguinte, né? Ó irrisão, quer dizer, irrisão, aquilo que provoca riso de ironia. Ou seja, buscando um pouco essa definição dessa palavra, a gente encontra uma ideia de quê? De engano. É algo tão fora de lógica que provoca riso de ironia e cegueira. E ele diz, pois que o que vos distingue pelos corpos, o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico, terá o Criador feito duas espécies de homem, né? E ele coloca mais alguma coisa, teria Deus feito duas espécies, né, de homens nesse sentido? É interessante a gente lembrar que nós estamos no mesmo barco. E esse barco a gente pode representar como sendo o planeta Terra. E o barco, para poder, né, usando essa figura, se deslocar, precisa de remos. Nós somos esses remos. E todos os remos, Deus nos criou com o mesmo tipo de material, nossos corpos físicos. Em relação ao remo, há uma madeira. Alguns têm um remo um pouco maior do que outros. Outros têm o remo quebrado, já vem para uma determinada reencarnação com a sua deformidade física. E para você alcançar, já que nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos em direção à nossa progressão. E essa progressão necessita de esforço. Mas para progredir, não é só a força bruta que é necessária, é necessário adquirir virtudes, como a humildade, que nós vamos falar mais à frente.
Então, muitas vezes, alguém que vem com esse remo com defeito consegue crescer mais do que aquele que tem um remo completamente em perfeitas condições, um corpo físico perfeito, mas é preguiçoso dentro da sua caminhada. Ele comenta em relação ao orgulho ser uma cegueira, né? E o orgulho é uma cegueira moral, né? E essa cegueira moral, naturalmente, ela tem como origem alguns aspectos que a gente antecipou e comentou. E o bispo de Argel, ele nos fala com relação a isso, dizendo: por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências, né? Então, aquilo que nós comentamos que é uma grande ilusão material, ele coloca aquilo como sendo o principal dentro da sua caminhada. As consequências, né, a sociedade sofre por quê? Porque passamos a ter uma sociedade injusta, né, uma sociedade desigual. E Lacordaire, ele nos mostra, dando alguns exemplos, né, em relação a esse comportamento dos orgulhosos. Nos é colocado: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. Lacordaire. Então, aqui nós observamos que há como característica do orgulhoso uma tremenda indiferença em relação à dor do outro. É um afastamento. Eu não me envolvo, porque ele se considera, de certa forma, superior. Ele continua, Lacordaire, dizendo o seguinte, aqui é algo muito interessante: não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás, olha como é que é grave, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Então, olha, lógico que a questão do exercício da caridade, ele ocorre lentamente. Muitos de nós começamos com essa doação material. É lógico que ajuda, né? É lógico que é importante. Porém, é uma ajuda para alguns muito cômoda, porque mantém um distanciamento daquele que, como Jesus nos colocou, é o nosso irmão. Então é muito mais fácil e é muito comum a gente observar isso, e aí eu não tiro o meu corpo fora. Às vezes alguém que chega no sinal pedindo algum dinheirinho e você dá, não porque está com aquela ideia de ajudar, às vezes você dá apenas para se distanciar, entre aspas, usando uma palavra não muito legal, se livrar daquele momento. É como se você não quisesse ver a realidade. É lógico que há pessoas que pedem, o objetivo do pedido, às vezes é para comprar drogas, mas não cabe a nós tentar imaginar o que vai ser feito com aquela pequena ajuda dada. Acho que vai... Pode?
Aqui é aquele conceito, o segundo conceito, atitude arrogante que faz com que a pessoa sinta-se melhor ou mais importante que a outra. Nós comentamos isso daqui, né? O orgulho, a cegueira moral. Essa cegueira moral tem a origem nesses questionamentos feitos pelo bispo de Argel. A questão da indiferença que acabamos de comentar. E paramos aqui onde estamos comentando com relação a essa frieza em relação a essa doação material. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos, vã utopia, fantasia, né, de pseudos filósofos falsos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? Né? Aqui a gente vê claramente a questão da superioridade. Essa colocação ela é meramente social, né? E Deus coloca cada um de nós numa posição que melhor deveria ser para o nosso crescimento. Falhamos muitas vezes, né? Essa posição social, essa questão da superioridade, ela é algo que realmente muito comum, né? É muito comum nós observarmos essa condição. E Deus não tem nada a ver com essa história em relação a nos colocarmos assim ou assado. As nossas provas aqui na nossa caminhada reencarnatória, ela atende a essa necessidade de crescimento. E para aquele que tem uma posição social um pouco diferenciada, o exercício da humildade talvez seja um grande desafio, porque conviver com essa facilidade material que muitos possuem e ser humilde não é fácil. E a gente observa também que, vamos comentar um pouco mais à frente, que essa questão de orgulhoso e humilde não tem nada a ver com o social, porque há pessoas que são humildes e são orgulhosas e vice-versa, né? E por isso que na Revista Espírita de 1861, no discurso que Kardec faz, né, em Lyon, na cidade de Lyon, uma visita lá, ele nos coloca o Espiritismo restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Infelizmente, a gente vive numa sociedade doente hoje em dia. E a questão racial ainda é muito grave, muito presente. Mas não é nenhuma novidade, pelo menos para a espiritualidade, esse nosso comportamento. Porque foi profetizado isso no sentido de que estamos num momento de transição. Muitos espíritos encarnam pela última oportunidade e esses pontos assim bem específicos, com coisas que nos assombram, né, tem a ver justamente com esse comportamento, com essa mistura, essa salada mista que é o planeta Terra, com diversos espíritos em condições evolutivas extremamente desiguais também. E aí, tocando no ponto que a doutrina espírita considera e é fundamental, nos é colocado por Lacordaire: quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Terá o Criador feito duas espécies de homens?
Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Orgulhosos e doentios, né? Então nós temos aqui claramente a questão da encarnação, né? Na Gênesis, no caráter da revelação espírita, nos coloca: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Bem, como bem sabemos, a reencarnação nos traz e nos justifica, vamos dizer assim, apesar que Deus não precisa que nós justifiquemos os seus atos, né? Mas nós passamos a entender melhor essa justiça de Deus e as desigualdades que observamos no planeta Terra, né? Com todas essas anomalias, vamos dizer assim, moral ou morais, com relação a essa questão do pobre e do rico, a mulher sofrendo demais, isso, né, desde que temos conhecimento, uma sociedade extremamente machista, e pouco a pouco isso vai se transformar. Eu sempre comento que é um momento de transição, de dificuldade, difícil, mas não pode ser um momento de acharmos e termos um sentimento de pessimismo, né? Se acreditamos em tudo que a doutrina nos coloca, é porque tudo vai se ajeitar, né? Tudo está caminhando para uma mudança, né? E essa mudança ela será para melhor. Bem, entramos naquilo que eu computo como sendo o mais difícil, né? Falar de orgulho, como eu comentei, é tranquilo, está próximo de nós, né? E quando falamos de humildade, essa palavra ela se encaixa da mesma forma quando falamos do amor e da felicidade, né? Dificuldade de você achar uma definição que realmente atenda às nossas expectativas, e as nossas expectativas elas são limitadas, né? E por isso talvez o conceito também seja dessa forma, né? Eu busquei algo mais próximo, qualidades de humilde, de quem é modesto, simples e não expressa vaidades. Então aqui está uma relação com relação à humildade ser simplicidade, né? Agora, nós temos que ter um entendimento que essa simplicidade não é algo exteriorizado pela maneira como eu me visto. É um comportamento simples nas suas atitudes. Aí sim, essa simplicidade é válida, né? E quando nós comentamos em relação à palavra humildade, ela tem a sua origem no grego humus, que significa terra fértil, né? E do latim humilde é humilis. E na verdade o que ocorre o humus é um adubo orgânico e que possibilita que essa terra dê, né, ou facilite o crescimento dos vegetais, dando-lhe o quê? Condições de vida. Terra fértil, possibilitando a vida. E nós temos diversos exemplos filosóficos, não à toa por isso a interrogação, quando alguns filósofos comentam. Immanuel Kant, ele fala que é uma virtude central da vida, né? E falamos sobre simplicidade, e Sócrates, ele pode ser um bom exemplo em relação a isso, né? Só sei que nada sei, o camarada, desculpe o termo, essa intimidade com ele, né? O camarada, ele era, né, inteligente, era um sábio, né? Assistindo um pequeno vídeo no YouTube, né, de uma professora de filosofia, ela dá
palestras, cursos, né? Nova Acrópole. Lúcia Helena Galvão. Em uma desses vídeos, ela comenta algo sobre o Sócrates, dizendo que em determinados momentos era comum ele ir para o mercado lá na Grécia. E os companheiros dele espantavam, porque ele não tinha, era simples, não tinha dinheiro, né? E perguntaram: Sócrates, por que você está aqui no mercado? E ele dizia: eu estou aqui no mercado para ver tudo aquilo que eu não preciso. Fazendo um paralelo com isso, Joana de Ângeles fala, né? Se não possuis, é porque não necessitas. Então nós temos todas as condições, tudo que temos hoje na nossa encarnação atual, nós temos possibilidade de crescimento. Agora, a gente tem que buscar soluções para essas dificuldades, né? E nem sempre isso é muito fácil para nós, né? Desvirtuamos a nossa caminhada, né? É a primeira coisa que Lacordaire fala em relação à humildade na sua mensagem. Ele diz: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-os que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos ardonais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. A pessoa que é humilde, ela não diz que é humilde. E não fica bracejando, dizendo, sou isso, sou aquilo. Ela simplesmente é, né? E é interessante, nivela os homens, né? Humildade, humus, terra fértil, é como se, me aproveitando dessa figura, todos nós estamos nivelados sobre o solo que vivemos. Então nós somos o quê? Iguais perante a Deus. E a caminhada é justamente para que possamos ter essa condição, não de nos tornarmos melhores, mas que possamos ser auxiliares e ajudando o outro. É uma característica do humilde. Diz-se do humilde que é uma pessoa confiável, porque ele se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, né? Mas, infelizmente, a gente tem, né, atitudes nem sempre humildes, né? Mas aqui nós vamos ver alguns exemplos de comportamentos. E por que botei comportamentos e não botei exemplos, né? Justamente porque a gente vai ver condições de humilde, que é uma visão errada entre os conceitos, né? Porque também nós vimos lá, humildade, sentimento de fraqueza, de inferioridade, e não é isso que humilde é. E esses comportamentos vão mostrar exatamente o contrário. Pobre criatura, nos diz Lacordaire, és mães, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. É fraco uma pessoa, ou é fraca uma pessoa que se humilha para poder conseguir o sustento para a sua família? Não, não é fraco. Não estou dizendo que a pessoa, sendo ou estando nessa condição, não possa ter esse sentimento de orgulho, porque a gente sabe, como eu falei, não é uma questão social, mas algumas pessoas têm esse comportamento. Nós temos aqui a questão da superação, né? Emmanuel nos diz sobre a humildade, dizendo que a humildade, ela não é servidão. É, antes de tudo, que independência, liberdade que o espírito adquire para realizar aquilo que ele tem que fazer.
né? Então, quando a gente observou a figura de Jesus lavando, lá no início, lavando os pés dos discípulos, ele estava querendo demonstrar a necessidade constante de servir, né? E servir é algo que o humilde tem dentro de si, essa característica. É um entendimento sobre a sua importância, ainda que em pequenos trabalhos, que não são pequenos trabalhos. Uma casa dessa, para estar em condições, precisa que alguém limpe a casa. E esse trabalho não é pequeno. É pequeno sobre o olhar do orgulhoso que acha que, por estar fazendo uma palestra, é melhor do que aquele que está varrendo o chão da casa espírita. Essa é a ideia equivocada, a maneira como o orgulhoso observa e vê, diferenciando apenas por posicionamentos temporários, como nós vimos através da reencarnação. E isso é reconhecido por Lacordaire, aquele posicionamento que nós acabamos de ler, né? Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Esses pobres e oprimidos, os humildes, com dificuldades materiais muitas vezes, esses têm dentro do comportamento do dia a dia, sendo correto, adequado, digno, exercendo as suas atividades, porque o humilde tem essa condição, né? Ele tem esse entendimento de que é necessário ele servir. Ele não serve porque é escravo do outro, ele serve porque ele sabe que ele momentaneamente, ele está naquela posição de realizar aquela atividade, e aquela atividade é importante para o outro. E a gente sempre só vê o nosso próprio umbigo, né? O outro nos serve, entre aspas, muitas vezes, porque ele não tem aquela outra opção. Mas aquele que serve, muitos servem de maneira o quê? Digna e prazerosa. Por isso que a gente às vezes vê, desculpe eu fazer essa relação, a gente vê às vezes pessoas humildes, socialmente falando, e serem felizes, e ver o rico extremamente triste, cheio de depressão. Não tem a ver com categoria social, tem a ver com essência espiritual de cada um. Resignação e paciência, essa tela. Temos que esperar um momento melhor de sermos felizes, de um modo geral, em outro mundo, né? E ele continua: e tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, porque esses tristes pensamentos, porque choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. Nós temos a fé que nos sustenta, né? Aqui a imagem, apenas como parêntese, é uma mulher buscando água. E nessa região, a mulher trabalha 5 vezes mais do que o homem. Só para a gente fazer uma relação. Aqui um outro sentido de humildade, né? Que é capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, característica. Você reconhecer o que você é e aquilo que você precisa aprender, né? É uma característica da pessoa humilde, né? E como reflexão, a gente vai buscar mais uma vez o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, e ele, falando sobre humildade, ele fez uma relação muito interessante. Ele diz que, vou imitá-lo, ou tentar imitá-lo. Ele diz que a pessoa grande, quer dizer, o humilde, vamos fazer essa relação, essa pessoa grande considera-se pequena e por isso tem um entendimento que precisa aprender sempre. Esse é o humilde. O orgulhoso é aquele que se acha grande
Desculpe, é aquele que é pequeno, se acha grande e para crescer ele precisa diminuir o outro. Por isso aquela imagem que eu coloquei do sapato pisoteando um ser humano menorzinho. Isso me lembrou, vou delatar a minha idade, mas me lembrou a época, o túnel do tempo, onde a terra dos gigantes, né? Terra dos gigantes, né? Que os gigantes iam atrás dos humanozinhos, né? Pequenininhos. É aquele sapato, né? Aquele sapato pisoteando. O orgulhoso precisa diminuir o outro para ele se achar extremamente grande. A questão da limitação, né, o entendimento sobre as nossas limitações, é interessante essa questão da pequenez, né? Até podemos usar a figura de Paulo, né? Porque Saulo significa o desejado e Paulo significa pequeno. Então, quando ele se transforma e passa a seguir Jesus, ele é pequeno e se torna, entre aspas, humilde, né? Diferenciado e diferente daquilo que ele era, pelo menos no nome, em relação a Saulo, o desejado, né? E com esses erros, com essas limitações, a gente vai comentar aqui sobre um falso encantamento, isso relacionado às coisas materiais. E o bispo de Argel nos fala: porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque o coração ainda não está puro, né? No capítulo 8 vai ser falado sobre isso. Não existe pureza de coração ainda, e por isso ele vê nos aspectos materiais tudo aquilo que ele busca e deseja para ser feliz, a grande ilusão dele. E nós vamos utilizar uma mensagem, não tem autor, pelo menos eu não encontrei, e peguei isso da internet, que diz o seguinte: o quadro. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas, enfim, uma multidão. Afinal, o pintor, além de um grande artista, era também muito famoso. Chegado o momento, tirou-se o pano que velava o quadro. Houve caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente a porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele parecia querer ouvir se lá dentro alguém respondia. Todos admiravam aquela obra de arte. Porém, um curioso, tem sempre um curioso, né? Observador, achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. E, intrigado, foi perguntar ao artista: sua porta não tem fechadura, como se fará para abri-la? E o artista respondeu: é assim mesmo, respondeu-lhe o artista. Esta é a porta do coração humano. Só se abre pelo lado de dentro. Então, quando nós tivermos Jesus e aquilo que ele nos ensinou e exemplificou em nossos corações, nós seremos puros e humildes e teremos condições de libertar esse coração endurecido de tudo isso que nos prejudica, né? Porque nós sofremos justamente por essa busca equivocada em relação ao que não nos serve, né? Emmanuel fala de algo interessante, como você pode acessar o orgulhoso, né? A chave da vida. No livro Juntos Venceremos. Queres penetrar nos corações que te parecem trancados? Lembra-te de que o teu sorriso é a luz com que lhes bates a porta, mas a humildade é a chave capaz de abri-los. Vejam, observem, o sorriso é algo que, bem colocado, ele contagia. E às vezes você desmancha a outra pessoa por esse comportamento, sabendo que a outra tem aquele ar de pompa, de soberba, né? E com a sua característica humilde, você pouco a pouco pode fazer com que essa pessoa tenha um entendimento o quanto ela está caminhando por um lado não muito correto, muito positivo para ela mesma, né?
É um desafio para alguns de nós que, tendo entendimento sobre a doutrina espírita, possa, talvez, contribuir, mesmo que de maneira pequena, nessa tentativa, né? Pouco a pouco, talvez a pessoa desperte. E é um exercício de caridade que nós fazemos sempre quando tentamos buscar e auxiliar o outro, né? Ou quando percebemos, e nós erramos sempre, mas às vezes essa visão pode ser importante. Temos uma triste colaboração que nos é colocado também, porque apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quantas vezes já tive essa experiência? Eu não ando bonitinho como eu estou agora aqui, né? Uma camisinha melhor. Às vezes a gente vai para um local, não vou dizer esculachado, que eu não ando esculachado, mas de maneira mais, uma roupinha que eu ando em casa, tranquilo, né? E aí você chega numa loja, a pessoa não te atende, porque acha primeiro que você não está vestido adequadamente, ou faz uma comparação com o outro que às vezes chega na loja todo, né, de terno, gravata. Nada contra a pessoa de terno e gravata, pelo amor de Deus, nada contra quando a pessoa está bem arrumada no shopping, não é isso. Eu quero dizer que essa triste colaboração auxilia o orgulhoso a ser mais orgulhoso, porque o tratamento tem que ser igual. Quando eu chego numa loja, a pessoa não sabe se eu tenho condições de comprar ou não, só porque eu estou com uma roupa um pouco mais simples, né? Ou um chinelozinho básico, né? Que a gente gosta, o carioca gosta de usar. Certa ocasião, vocês me perdoem eu dizer isso, eu tive em Belo Horizonte no shopping e observei que eu era o único de bermuda. Todos, a maioria, todos, eu não vi ninguém de bermuda em Belo Horizonte, no shopping, né? E é característico de cada localidade, tem isso, né? Mas eu quero dizer que o tratamento, a colaboração negativa, às vezes parte daquele que está atendendo, né? Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos, né? A gente aumenta ainda a soberba deles num tratamento diferenciado em relação ao outro que chega, né? Isso é algo que a gente tem que refletir um pouco. E quase encerrando, ainda estou com tempo, ajuda constante, né? Ele encerra, para variar, como os espíritos sempre comentam, né? Nos orientando. Ele diz: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais, né? Aqueles que já partiram, os espíritos que já sabem qual é a nossa caminhada, aquilo que nós realizamos e que não deveríamos, aquilo que nós nos cegamos, né, diante do dia a dia. E esses espíritos, né, eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno, entrando no reino dos céus, né? A humildade e a caridade. Eu não coloquei aqui, mas Lacordaire diz: é impossível ser humilde sem fazer a caridade,
Quando a gente falou da terra fértil, a gente raciocinou também com a parábola do semeador, né? Porque a semente caiu na terra fértil e frutificou, né? Então, essa terra fértil tem como característica o quê? O simbolismo justamente da humildade, né? Da aquisição dessas virtudes tão importantes, o amor incondicional, tudo isso que Jesus nos trouxe. Nós vamos encerrar, diferentemente como normalmente fazemos, com uma mensagem psicografada. Não é um espírito, é um relato, um artigo, né, realizado no jornal O Espírita Mineiro, né, e que ele é muito interessante, né, e é interessante que em determinado ponto da mensagem, se hoje a nossa sociedade briga para que o outro seja mais forte ou maior do que o outro, a mensagem diz o seguinte, que no futuro a briga ou a disputa vai ser por aquele que mais faz o bem. Não há narração, então leiam com atenção.
A figura de Chico sempre muito emblemática, né? Sinônimo de humildade, né? E ele dizia que ele era um cisco, né, de Deus, né? Tirar o fran, sobra o cisco. E a gente se olha e se vê tão distante, né, dessa realidade humilde, né? Eu acho que o que eu gostaria para todos nós, que nós possamos ser um cisco de Chico, né? Que já seria muito para nós. Muita paz a todos.